A questão de Israel, o senhor acha que Israel já fez o que deveria ser feito? Que agora vamos caminhar para um processo de paz agora? Ou o senhor acha que essa guerra vai se estender ainda mais, que o caldo vai engrossar ainda mais com as respostas do Irã? Olha, o caso palestino, árabe, israelense não vai ter fim. Não vai ter fim, tá? Vai continuar assim, a calma falsa, né? Uma paz falsa, acaba o tiroteio hoje, depois de amanhã tem tiroteio, depois para o tiroteio, continua o tiroteio outra vez, a Palestina está toda destruída. Gente, isso aqui é uma coisa milenar, eu já falei várias vezes nos meus programas, não é? Enquanto houver esse ódio, existe um ódio que ninguém pode tirar, nem a ONU, nem conversação de paz no raio que o parta, não consegue tirar esse ódio no Hamas, desses grupos terroristas, tá? Que não querem Israel lá na Palestina, porque aquela terra é árabe desde antes da Segunda Guerra Mundial. Então os árabes se sentem ofendidos na Palestina, porque em 1948, com o aumento do sionismo, criou-se o Estado de Israel, que a ONU aprovou, tá? Então, os palestinos, árabes, sentiram-se ofendidos, usurpados no seu território, que vem desde lá do patriarca Abraão, desde as tribos de Jacó, desde o cativeiro no Egito Antigo, tá? Então, é uma coisa milenar. Não vai ter paz enquanto não criar-se a República Islâmica da Palestina. Eu já falei milhões de vezes. Enquanto a Palestina for território israelense, vai continuar guerra, briga, morte, até se matarem uns aos outros. Isso é milenar. Não tem mais solução. E nem a Torá, ou a Bíblia judaica, muito menos a Bíblia católica, que estão claro lá no livro de Gênesis, né? No capítulo do nascimento de Ismael, né? Do patriarca nosso Abraão, que a paz esteja com ele, ficou bem claro isso, não é? Quando nasce Ismael, porque a Sara era estéril, né? Então a sua escrava Agar foi dada a Abraão para copular com ela e ter filhos, e vai nascer Ismael, pai dos árabes, e o nosso pai principal é Abraão. Ismael é o primogênito, que os cristãos e judeus não aceitam. Eles vão aceitar o primogênito Isaac, que é filho da judia Sara, é a verdadeira israelita judia de Abraão. Então, o Ismael é da Agar. Agar é do mundo terreno, não é real. Real é a Sara, que é judia, e é a mãe judia que dá luz ao filho judeu. O judeu nascido de mãe judia é judeu, tem que ser filho de mãe judia. E o filho da promessa é Isaac, que representa Jesus, que virá mais tarde da Virgem Maria. Isso está em Isaías, está lá no profeta Isaías. Então é uma briga muito grande, né? Porque dentro do Islã, para os muçulmanos, o primogênito é Ismael. Ismael, que ia ser sacrificado pelo pai Abraão, que o anjo apareceu na hora, não é? E barrou a mão de Abraão e ofereceu um carneiro que estava ali perto, uma ovelha, e Ismael não foi sacrificado. Para os cristãos e judeus, era Isaac que ia ser sacrificado. Então apareceu também lá uma ovelha, não é? E foi sacrificada a ovelha no lugar de Isaac. Então você vê, são histórias fantasiosas, né? Alegóricas, que deixam essa rixa, essa briga entre judeus e árabes. Porque para um, o primogênito é Ismael, no outro não, o primogênito é Isaac.
Quer dizer, não vai ter fim de jeito nenhum isso aí, tá? E ainda mais o Irã patrocinando o fim de Israel, mais o Hamas no Líbano, né? No sul do Líbano, a comunidade do Hamas, a comunidade xiita, né? Árabe xiita, patrocinado pelo Irã e o próprio Irã também, né? E outros países também que são contra Israel, aí no Iraque também, né? No Líbano, o Hamas, tá? A Arábia Saudita, tá? O Iêmen também, um país pequeno aí do lado ocidental da Arábia, também é contra Israel, certo? Então, aliás, todos os fronteiriços com Israel são contra o Estado de Israel. Isso está na Bíblia também, não só na Bíblia hebraica, escrito em hebraico, em grego, e na Bíblia católica, romana e evangélica também. Está lá em Gênesis, o Senhor Deus Todo-Poderoso deixou bem claro aos descendentes de Ismael, dizendo: vocês viverão fronteiriços ao seu irmão Isaque. Isaque é Israel e os árabes estão em Ismael. Viverão fronteiriços até hoje. Israel está lá banhado pelo mar Mediterrâneo e ao redor cercado de árabes, ou seja, os árabes viverão fronteiriços ao seu irmão Isaque. Está no texto bíblico, gente, então não tem escapatória. Não tem escapatória. Eles vão continuar brigando, se debatendo como dois irmãos eternamente, certo? Como existe no mundo real. No mundo real tem a briga de irmãos, cunhado, cunhada, papai, nora, sogra, quando morre alguém para herdar as heranças. Então não vai ser muito, pode ter uma paz falsa, né? Para uns tempos assim, né, uma semana, depois volta a tiroteio. O idiota qualquer, ela dá um tiro, né, o outro responde com um tiro. Depois dá mais tiro, continua o tiroteio. Tá lá, a televisão Al Jazeera tá direto 24 horas, não para o tiroteio na Palestina e nas fronteiras com Israel, nos vilarejos de Israel atacados pelo Hamas. Não tem solução. E Israel dá um tronco também. O Netanyahu, o primeiro-ministro de Israel, deixou bem claro: enquanto não matar o último palestino do Hamas, Israel não vai sossegar. É triste isso, infelizmente, né, professor? Ô Luiz, não tem escapatória. A Bíblia está bem clara. Só que eles não leem, eles leem, sabe? Mas não se interessam. Então, olha só que controvérsia, né? Não só judeus como árabes estão chutando a Sagrada Torá e estão chutando a Sagrada Bíblia também. E o Islã também, o Corão. Porque o Corão proíbe essa matança toda quando ninguém fez mal um para o outro. E eles declaram guerra sem fazer mal nenhum para o outro. O Corão condena. Só que o Hamas são muçulmanos de Araque, viu? Porque eles também não respeitam o Sagrado Corão. Porque o Sagrado Corão tem versículos lá bem claros que dizem o seguinte: quem matar um ser humano sem que ele tenha feito mal para a humanidade será condenado, é como se tivesse matado toda a humanidade. Se ele fizer o bem e salvar um ser humano, é como se tivesse salvo toda a humanidade. Isso aqui é Corão, é árabe islâmico, corânico. Só que eles não obedecem. Não obedecem. Eu tenho vários vídeos lá no qual explicando tudo isso aí. O versículo que eu leio no árabe, depois eu explico em português. Está lá. Então não adianta o Hamas estar com aquelas fitas verdes na cabeça, né? Gritando Allahu Akbar, para lá e para cá. Que nem Maria Tonta, João Tonto, Maria Tonta, não vai levar a lugar nenhum. Então, essa briga, essa luta, a religião é feita pelo ser humano. Deus não está nem aí. Deus é energia. Deus não tem corpo como nós de jeito nenhum. É energia, que é muito bem explicado na filosofia platônica. Em Platão se aprende muito bem a energia, em Aristóteles também. Só que a turma não estuda filosofia, imagina.
Quem que vai estudar Platão dificílimo, Aristóteles dificílimo? É só gente que faz na faculdade, filosofia, sociologia, antropologia. O povão em geral não está nem aí, sabe? Então vai continuar isso aí, vai ser muito difícil o acordo de paz. Muito difícil, nem a ONU não consegue, só se unir todo mundo, hein? Une Estados Unidos, China, Rússia, né, as grandes potências, França também, Inglaterra, e fala assim, Israel e Hamas, vocês calem a boca, tá? Vão fazer a paz hoje. Se você der um tiro, nós vamos invadir. Nós vamos invadir aí e vamos acertar.